Vamos agora para nossa próxima atividade. Para essa atividade agora vai ser no livro de História, páginas 71 a 74. E o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar sobre o período regencial. A gente viu na última aula sobre o primeiro reinado, que foi o momento em que Dom Pedro I ele estava governando o Brasil. Mas no final a gente viu que ele precisou voltar para Portugal e nesse período ele deixou aqui o filho dele, de apenas 5 anos de idade, Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro II. E um menino de 5 anos de idade ele não poderia governar o país. Então o Brasil ficou sendo governado por regente. E a gente vai ver o que foi isso de regência. Então vamos lá, começando aqui. A gente tem aqui uma imagem de Dom Pedro II, que foi em 1832, certo? Então vamos lá. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder, seu filho Dom Pedro de Alcântara deveria assumir o trono, porém ele tinha 5 anos de idade. Então foram escolhidos regentes para governar o Brasil até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecida como período regencial ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. A primeira regência foi a regência trina provisória, que foi em 1831. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o marquês Caravelas José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, que foi de 7 de abril a 17 de junho de 1831. Então foi uma regência bem rápida, que foram governadas por 3 pessoas, por isso o nome de regência trina, certo? Passando aí para a página 72. A gente tem a regência trina permanente, que durou de 1831 até 1834. Essa regência ela era composta pelo brigadeiro Francisco de Luiz e Silva, João Braulio Nunes e José da Costa Carvalho. Ele governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados da nossa história. A situação era delicada porque haviam revoltas em muitas províncias: Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em regência una. Outras medidas foi a formação das assembleias legislativas nas províncias que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. A regência una de Feijó. Ela aconteceu de 1835 a 1837. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que o novo governo chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis anuais, o que representava uma parte muito pequena da população, tinha o direito de votar. Então, só votava quem tivesse dinheiro. E eram pouquíssimas pessoas que tinham esse dinheiro todo. O padre Diogo Antônio de Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares na província do Pará, que deu o nome de Cabanagem, no Rio Grande do Sul, a revolta de Farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltavam 2 anos para terminar o seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao seu cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e ele foi confirmado no cargo que ocupava. Regência una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Aqui tem uma imagem dele, uma fotinha do Marquês de Olinda. A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II,
em 1840. Sob seu governo foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais foram a cabanagem, que foi no Pará, a farroupilha, no Rio Grande do Sul, a sabinada, na Bahia, e a balaiada, no Maranhão. Aí, revoltas no período regencial, página 73. Durante o período das regências, houve várias revoltas cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas. A primeira foi a Sabinada. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome do seu líder, Francisco Sabino Álvares de Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas da classe média, formadas por advogados, médicos, jornalistas, entre outros, de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana, até o imperador Dom Pedro II atingir a maioridade. A revolta não foi adiante porque seus membros não conseguiram a adesão do povo e de revoltosos e os revoltosos sofreram violenta repressão. Cabanagem. Aí a gente tem uma fotinha de Eduardo Angelim, um dos líderes dessa revolta. Esse aqui. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos os seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas e ao longo das margens do rio. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. Então, antes as revoltas eram comandadas por pessoas que tinham poder dentro da sociedade. A primeira revolta das pessoas de classe baixa foi a cabanagem. A revolta teve origem na luta dos seus grupos políticos da província, mas logo se tornou um levante das camadas mais pobres da população. Indígenas, mestiços, semi-escravizados, negros escravos e sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte dos fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que mascarou os revoltosos em toda a província. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram os mesmos motivos: a concentração de terra nas mãos de grandes fazendeiros e a escravidão, as péssimas condições de vida em que viviam grande parte da população sobre o país e o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamá-lo imperador aos 14 anos de idade. Ele foi coroado imperador com o título Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Guerra dos Farroupos ou Revolução Farroupilha. Essa revolta ela foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e produtores de charque estavam descontentes com excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início ao movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamar a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento destacam-se Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Depois de vários anos de combate, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. Balaiada, 1838 a 1841. O nome Balaiada fez referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios. O conflito se deu no Maranhão com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores, escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. A gente finaliza aqui a explicação e vai para a atividade. Na primeira questão diz assim: leia o que diz a Constituição em 1824.
Aí tem um trechinho e diz assim embaixo: com base no texto acima, responda. Por que Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, não pôde assumir o trono no lugar do seu pai? O que é que impediu ele, naquele momento que o pai abdicou, de assumir? Letra B. Os regentes foram escolhidos baseados em quê? Na vontade de José Bonifácio, na Constituição de 1824, na decisão da Assembleia Geral ou no ato adicional de 1834. Vocês vão em Marco X, só é uma, tá? E a segunda questão: quanto tempo durou o período regencial? Ele quer saber o período de tempo que durou. Se durou 2, 3, 4, 5 anos, não interessa. Ele quer saber quanto durou, certo? Então, a gente finaliza a nossa atividade aqui. Ela é só essa partezinha aí, da página 74. Responda e daqui a pouco a gente já volta para fazer a correção.